Bom dia, meus amados, que a graça e a paz de Cristo sejam com todos vocês. Mais uma vez nesse dia maravilhoso, nessa quarta maravilhosa, que seja um dia muito especial, muito maravilhoso para todos vocês, em nome de Jesus, tá bom? Nessa manhã eu quero convidá-los, por gentileza, a me acompanhar aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, tá bom? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Vamos ler aqui a partir do verso 1. Eu estou utilizando a versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, tá bom? E me acompanhe, por favor. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm donos cristãos não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Veja bem, queridos, Paulo está trazendo duas situações aqui, tá? De pessoas que exercem uma função de funcionário para um patrão ou para uma empresa. Aqui Paulo usa a expressão escravos, mas trazendo para os nossos dias hoje, nós podemos falar que são funcionários, empregados, colaboradores, prestadores de serviço. Então Paulo traz dois cenários aqui. O primeiro é quando eu presto serviço e não é cristão ainda. E o outro é para quem é cristão. Eu, na minha experiência profissional, nas minhas experiências profissionais, eu passei por esses dois cenários aqui. Eu já trabalhei tanto para pessoas que não eram cristãs, como para pessoas que eram da igreja, eram cristãs. E são duas experiências diferentes. E eu entendo aqui muito bem o que Paulo está falando. Nesse primeiro caso aqui, que é no verso 1, que ele fala para a gente tratar com respeito, e para que ninguém fale mal de Deus e dos nossos ensinamentos ou da nossa vida, né? O que eu entendo aqui? Por exemplo, você está num local onde o seu chefe não é cristão, não conhece a palavra de Deus, mas você é um cristão, então você precisa ali ser exemplo, trazer a imagem de Cristo, a imagem do Evangelho muito clara, tanto para o seu patrão quanto para aqueles que trabalham ao seu lado, os seus colegas. Eles necessitam ver Jesus em você. E isso é muito importante, porque, olha só, eu, como falei para você, já trabalhei em ambientes em empresas que o patrão não era evangélico, e muitas pessoas também que estavam ao lado não eram evangélicos. O meu testemunho, ele foi importante. Eu tenho até uma história de um rapaz que foi ganho para Jesus lá no meu emprego, lá no meu trabalho. Eu trabalhava em uma feira na minha cidade, uma grande feira, tem vários comércios, várias barracas de diversos produtos, etc. Verduras e roupas. E eu trabalhava nesse comércio. Meu patrão não era evangélico e os colegas que trabalhavam ao lado também não eram. E entrou um rapaz para um novo funcionário na empresa ao lado, no comércio ao lado. E a gente, no horário de almoço ali, almoçava e dava uma descansada por ali, sentava, batia um papo. E esse rapaz, que o nome dele é Marcelo, o Marcelo puxou uma conversa comigo. E o Marcelo começou a falar que estava passando uma dificuldade na família dele,
falou o problema lá, qual era o problema, e de repente eu vi aquele momento como uma oportunidade para que eu pudesse falar de Jesus para o Marcelo. E naquele exato momento eu falei de Jesus para o Marcelo, falei que Deus poderia ajudá-lo, que Deus poderia mudar a história dele. E ali naquele comércio, naquele dia, no horário de almoço, o Marcelo aceitou Jesus ali ao meu lado, confessou Jesus. E no próximo domingo o Marcelo já estava comigo na igreja, entregando a vida. O Marcelo se tornou meu discípulo, se tornou membro da minha célula, meu auxiliar principal e se tornou um líder de célula com a multiplicação da nossa célula. E foi para casa dele e se tornou também um anfitrião dessa célula, junto com outros jovens, eram 7 jovens que faziam parte da célula dele. Então, muito importante o que Paulo está dizendo aqui, sobre você dar um bom testemunho, né? Porque a salvação daquelas pessoas que estão ali vai depender muito, muito de você. São pessoas que, como a gente já ouviu pregadores falarem, são pessoas que não leem a Bíblia, mas eles vão ler a Bíblia através da nossa vida, eles vão ler a nossa vida, vão ver de fato quem nós somos ali, o nosso procedimento, o nosso comportamento, o jeito, o que sai da nossa boca. Todos esses detalhes são fundamentais para que as pessoas olhem para a gente e digam assim: poxa, de fato aquele rapaz é um crente mesmo, aquela mulher, aquela moça é uma crente mesmo, dá um bom testemunho, sabe? Muito cuidado para não se envolver nas rodinhas de piada, de conversas imorais. Muito cuidado com isso. E se preocupe em dar um bom testemunho. Chegue pontual no seu trabalho, sabe? Cumpra as suas tarefas, cumpra os seus deveres, saia também no horário certo, não queira sair da empresa antes do horário. Então são muitos detalhes que fazem a diferença. Não é só você falar de Jesus, mas é você dar um testemunho, ter uma boa atitude. Tudo isso faz toda a diferença para que as pessoas olhem para você e digam realmente que você tem um grande exemplo naquela empresa. Você é diferente naquela empresa e isso é importantíssimo, tá bom? O verso 2 ele fala assim: e os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser irmão na fé. Esse aqui é o outro cenário, como eu falei para você, que eu também já tive essa experiência de trabalhar para pessoas que são cristãs. E Paulo tem a mesma preocupação aqui. O que acontece muitas vezes é que, pelo fato da gente saber que nós estamos trabalhando para quem é crente, a gente acaba relaxando, até fazendo o nosso trabalho, chegando atrasado e fazendo brincadeiras. Enfim, são várias situações que a gente faltando. A gente acha que mas é um irmão da igreja, ele vai compreender, ele é da igreja. A gente usa até esse termo para achar que a pessoa, o patrão, vai ter que compreender a gente. Não é assim. O mesmo respeito que a gente tem por trabalhar por quem não é cristão, a gente tem que ter por quem é cristão, tá? Até porque eles já são nossos irmãos em Cristo. Então nós temos que trabalhar para eles com respeito, com dignidade, com seriedade. Não se aproveitar pelo fato de ser alguém da igreja. Então ele vai me compreender se eu faltar hoje, ele vai me compreender se eu chegar atrasado, ele vai me compreender se eu não terminar. Não, Jesus perdoa, ele me perdoa também. Não, querido, não pode ser assim. Nós temos que continuar dando o mesmo testemunho que a gente dava para as pessoas que não eram cristãs. Nós temos também dar para o nosso patrão que é cristão e também ele é diante de Deus a nossa autoridade ali dentro da empresa, do estabelecimento. Então
Nós temos que trabalhar como se fosse para Jesus mesmo, não para homens, como Paulo diz, tá bom? E sem falar que pode ser que do seu lado possa ter pessoas que não são cristãs. Eu digo colegas, apesar do seu patrão ser cristão, mas você pode ter colegas que não são cristãos. E aí o que tem que acontecer? Um bom testemunho também. Porque é triste, eu já vi isso nas minhas experiências profissionais, eu sendo encarregado de pessoas onde tinham cristãos e não cristãos, e muitas vezes, eu vou falar muitos porque é verdade mesmo, muitas vezes os irmãos cristãos davam mau testemunho para os outros que não eram cristãos, e eles vinham conosco, os que não eram cristãos, diziam: Márcio, rapaz, o irmão ali tá dando testemunho mal, tá falando besteira, tá falando isso, tá saindo palavrão da boca dele e tá querendo brigar com a gente. Então é muito triste quando outra pessoa que não é cristã vem falar de um servo de Deus e uma serva de Deus. Então exige da gente, sim, irmãos, muito cuidado, muita atenção. São dicas que a gente tem que levar por toda a nossa carreira profissional, porque a gente vai estar de vez em quando mudando de lugar, mudando de empresa, e a gente precisa manter esse mesmo cuidado, ter esse mesmo procedimento, independente de ser cristão ou não cristão. Enfim, temos que dar um bom testemunho, ok? Independente de ser cristão ou não cristão, nós devemos dar esse bom testemunho, porque é para o Senhor que nós estamos fazendo, é para Deus, e temos que fazer com qualidade, com excelência, com amor para Jesus, tá bom? Que Deus possa ter ministrado no teu coração esse devocional sobre esse relacionamento que nós temos que ter na nossa vida profissional, tá bom? Com as pessoas que são cristãs e que não são cristãs. Um forte abraço para você, um ótimo dia, né? Um dia maravilhoso, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço e até o próximo Café com a Palavra de Deus.